Na noite de 30 de outubro de 2020, em Sorocaba, a cabeleireira Regina Albuquerque, de 42 anos, acreditava estar apenas ajudando uma cliente com uma emergência de última hora. Ela voltou ao seu salão já fechado, um lugar que era sua segunda casa, sem imaginar que entraria ali pela última vez. Na manhã seguinte, seu corpo foi encontrado e um crime brutal chocou a vizinhança. A investigação começou, mas o quebra-cabeça parecia não ter solução. Por meses, a comunidade viveu com medo e a família de Regina com a angústia da incerteza. Quem poderia cometer tal ato contra uma mulher tão querida? Até que a imagem de um carro familiar, capturada por uma câmera de segurança, e um detalhe quase invisível em um frasco de produto químico, mudaram para sempre o rumo do caso. Esta é a investigação completa do crime que revelou um assassino escondido por trás de um rosto amigo. Se você gosta desse tipo de conteúdo, diga-nos de onde está assistindo e inscreva-se no canal para acompanhar nossos vídeos diários. Era final de outubro do ano de 2020. A cidade de Sorocaba, no interior de São Paulo, operava com horários restritos. A pandemia de Covid-19 impunha que o comércio fechasse mais cedo. O período coincidia com a proximidade do Dia das Bruxas, data que, tradicionalmente, aumentava a procura por serviços de beleza para festas temáticas. Para Regina Albuquerque, de 42 anos, era apenas mais um dia de trabalho em seu salão, um pequeno estabelecimento de esquina que ela administrava há mais de 15 anos. Às 7 horas da noite do dia 30 de outubro, Regina encerrou o expediente. Ela fechou as portas de seu salão de beleza e foi para casa, como fazia todos os dias. O local era conhecido no bairro residencial. Tinha portas de vidro e uma câmera de segurança posicionada para a calçada. Um corredor estreito conectava a área de atendimento aos fundos do imóvel. Já em sua residência, pouco mais de uma hora depois, seu telefone recebeu uma notificação. A mensagem chegou em seu celular às 8h15 da noite. O texto pedia ajuda. Uma cliente antiga afirmava precisar de um retoque de cabelo de última hora para um evento. O pedido foi feito em tom de urgência, um socorro de amiga. O número de telefone era familiar para Regina. Pertencia a uma cliente de longa data, o que eliminou qualquer suspeita inicial. A confiança no remetente foi o fator determinante para a sua resposta. Regina concordou em ajudar. Ela decidiu voltar ao salão para realizar o serviço rápido, que, segundo a mensagem, não levaria mais de meia hora. Saiu de casa e dirigiu-se novamente ao seu local de trabalho. Ao chegar, não abriu o estabelecimento por completo. Levantou a porta de aço apenas parcialmente, o suficiente para que uma pessoa entrasse. Ligou somente as luzes da área de recepção na frente do salão, mantendo o restante do ambiente na penumbra. Ela esperava pela cliente. Minutos depois, às 8h30 da noite, a câmera de segurança externa registrou um movimento. O equipamento voltado para a calçada capturou a imagem de um carro parando em frente ao salão. Era um veículo comum, um modelo já visto na vizinhança em outras ocasiões. O carro estacionou e uma pessoa desembarcou, caminhando diretamente para a entrada entreaberta do salão de Regina. As imagens não tinham resolução suficiente para identificar o rosto do motorista com clareza. Regina abriu a porta para a suposta cliente. O que aconteceu a seguir, dentro daquele espaço comercial parcialmente iluminado, permaneceu desconhecido por horas. A porta de vidro refletia as luzes da rua, mas não revelava os eventos que se seguiram no interior do estabelecimento. Aquela foi a última vez que Regina Albuquerque foi vista com vida. A cliente que pediu socorro nunca existiu. A pessoa que entrou no salão naquela noite não estava ali para um retoque de cabelo. Regina Albuquerque tinha 42 anos. Era cabeleireira e a única proprietária do salão de beleza onde trabalhava há mais de uma década e meia. O estabelecimento não era apenas seu local de trabalho. Era o centro de sua vida profissional e social. Localizado em uma esquina de um bairro residencial em Sorocaba, o salão se tornou um ponto de referência para a comunidade local. Sua clientela era formada majoritariamente por moradoras da vizinhança, muitas das quais frequentavam o local desde a sua inauguração.
A reputação de Regina ia além de suas habilidades como profissional. Ela era conhecida por sua capacidade de ouvir. As cadeiras de seu salão serviam como espaço para conversas que ultrapassavam os temas de beleza. Clientes compartilhavam com ela problemas pessoais, dificuldades financeiras e questões familiares. Regina era vista como uma conselheira, uma figura de confiança em quem se podia buscar uma opinião ou simplesmente desabafar. Essa característica transformou seu negócio em um pilar social para muitas mulheres da região. Relatos de amigas e clientes, coletados durante a investigação, confirmaram que sua generosidade era uma prática constante. Em diversas ocasiões, ela emprestou dinheiro para pessoas que passavam por dificuldades, muitas vezes sem a expectativa de um retorno rápido. Aceitava pagamentos parcelados ou adiava cobranças quando entendia que a situação de uma cliente era delicada. Sua função no bairro era, para muitos, a de uma provedora de apoio, não apenas de serviços estéticos. Na vida pessoal, a realidade de Regina era a de muitas mulheres brasileiras. Ela era separada e criava sozinha um filho adolescente. Como única provedora de sua casa, o trabalho no salão era a fonte de sustento para ela e para o filho. A dedicação ao negócio era, portanto, uma necessidade e um reflexo de sua responsabilidade familiar. Ela era descrita como uma mãe presente e dedicada, que equilibrava as longas horas de trabalho com a criação do filho. Essa disposição para o cuidado e para a ajuda era uma parte fundamental de sua identidade. Foi essa mesma característica, sua prontidão em atender a um pedido de socorro, que a colocou em situação de vulnerabilidade. A confiança que ela depositava nas pessoas, especialmente em suas clientes, era a base de seu relacionamento com a comunidade. A mensagem que a atraiu de volta ao salão naquela noite explorou exatamente essa faceta de sua personalidade. Para os investigadores, entender quem era Regina Albuquerque foi o primeiro passo para compreender a dimensão da perda e a natureza calculada do crime que foi cometido contra ela. Na manhã de 31 de outubro de 2020, a rotina do bairro residencial em Sorocaba foi interrompida por uma cena incomum. Vizinhos que passavam pelo salão de beleza de Regina Albuquerque notaram que a porta de aço do estabelecimento estava entreaberta. As luzes da área de recepção, que haviam sido acesas na noite anterior, continuavam ligadas em plena luz do dia. A combinação desses dois fatos gerou estranhamento e, posteriormente, preocupação. Após algumas horas de observação, um dos comerciantes da rua, que conhecia bem os hábitos de Regina, decidiu que a situação não era normal. Ele se aproximou e chamou por ela, mas não obteve resposta. O silêncio vindo de dentro do salão aumentou a apreensão. Diante da falta de contato e da porta parcialmente aberta, ele acionou a polícia militar. Uma viatura chegou ao local pouco tempo depois. Os policiais confirmaram a situação descrita pelo comerciante. A porta de aço estava apenas encostada, sem sinais de arrombamento. Procedendo com cautela, os agentes entraram no estabelecimento. A área da frente estava em relativa ordem, mas uma cadeira de atendimento estava virada. O ambiente estava silencioso. Ao avançarem para a área principal do salão, fizeram a descoberta. O corpo de Regina Albuquerque estava no chão, caído ao lado da sua cadeira de corte principal. A posição do corpo e as marcas visíveis indicavam que houve uma luta. Os paramédicos foram chamados, mas apenas puderam constatar o óbito no local. A causa da morte, em uma análise preliminar, foi atribuída a agressões físicas. Imediatamente, o protocolo para cenas de crime foi ativado. A área foi isolada com fitas de segurança para impedir a contaminação de evidências. A delegacia de homicídios foi notificada e a equipe de perícia técnica foi despachada para o local. O salão de beleza, antes um espaço de convivência, transformou-se no foco de uma investigação de assassinato. Os detetives começaram o trabalho de análise da cena. A primeira linha de investigação a ser considerada foi a de latrocínio, roubo seguido de morte. Essa hipótese era sustentada pelo fato de que a bolsa e o celular de Regina não foram encontrados no local. A caixa registradora foi examinada,
mas não havia sinais de que tivesse sido forçada. Equipamentos de valor do salão, como secadores e produtos caros, permaneciam em suas prateleiras intactos. Essa inconsistência levantou as primeiras perguntas sobre a real motivação do crime. A ausência de sinais de entrada forçada era um detalhe crucial. Isso sugeria fortemente que Regina havia permitido a entrada do agressor. Ela conhecia a pessoa, ou, no mínimo, não percebeu a ameaça. Essa constatação mudou o foco inicial da investigação. O crime poderia ter uma natureza pessoal. As perguntas se multiplicaram. Teria sido um cliente insatisfeito? Alguém com quem ela tinha uma dívida ou um desentendimento? Um conflito familiar ou amoroso? Naquele momento, a polícia não tinha suspeitos. A cena do crime oferecia poucas respostas imediatas. Os investigadores sabiam que precisariam reconstruir as últimas horas de vida de Regina Albuquerque. O primeiro passo seria analisar as imagens da câmera de segurança do próprio salão e buscar outras câmeras na vizinhança. O crime havia sido cometido, mas o autor e o motivo eram um completo mistério. A investigação sobre a morte de Regina Albuquerque começou imediatamente após a liberação da cena do crime pela perícia. As primeiras 48 horas são consideradas cruciais em qualquer investigação de homicídio, e a equipe de detetives, liderada pela delegada Simone Prado, concentrou seus esforços iniciais nas evidências mais imediatas disponíveis. O primeiro item a ser analisado foi a gravação da câmera de segurança do próprio salão. O equipamento estava posicionado de forma a monitorar a calçada e a entrada do estabelecimento, uma medida de segurança padrão. Os técnicos da polícia recuperaram o arquivo de vídeo da noite anterior. A análise das imagens confirmou o que a cronologia inicial sugeria. Às 8h30 da noite, um veículo sedã de cor escura parou em frente ao salão. Uma figura saiu do carro e se dirigiu à porta entreaberta. A qualidade da imagem, somada à iluminação noturna da rua, impedia uma visualização nítida do rosto da pessoa ou da placa do veículo. O ângulo da câmera projetado para a segurança externa não capturou a identidade do motorista. O carro em si não era distintivo, um modelo popular que poderia pertencer a qualquer pessoa. A pista visual, embora confirmasse a chegada de um visitante, terminava ali. Com a principal evidência eletrônica se mostrando inconclusiva, os investigadores passaram para a segunda fase do protocolo: os depoimentos. Equipes foram designadas para entrevistar o círculo social e profissional de Regina. O filho adolescente, em estado de choque, foi ouvido na presença de conselheiros. Ele não sabia de nenhuma ameaça ou conflito recente na vida da mãe. Amigas próximas e clientes regulares foram contatadas. Todas pintaram o mesmo retrato de Regina: uma mulher trabalhadora, generosa e sem inimigos conhecidos. Ninguém conseguiu apontar uma pessoa que pudesse ter um motivo para lhe fazer mal. As funcionárias do salão, incluindo Luciana, filha de Ademar, também prestaram depoimento. Elas descreveram a rotina do estabelecimento e confirmaram que Regina não havia mencionado qualquer preocupação ou comportamento estranho de clientes nos dias que antecederam o crime. A hipótese de um cliente insatisfeito foi investigada, mas rapidamente perdeu força. Não havia registros de reclamações formais ou discussões graves. A investigação parecia ter chegado a um impasse. A análise da cena do crime não revelou impressões digitais claras que pudessem ser comparadas em um banco de dados. O celular e a bolsa da vítima continuavam desaparecidos, o que mantinha a possibilidade de latrocínio em aberto, embora os outros objetos de valor intocados no salão contradissessem essa teoria. A polícia estava diante de um crime violento, aparentemente cometido por alguém que Regina conhecia e em quem confiava, mas sem nenhuma pista concreta que apontasse para um suspeito. As primeiras 48 horas se passaram e o caso permanecia um mistério. A sensação entre a equipe de investigação era de que a solução para o crime não estaria nas evidências óbvias, mas em algum detalhe minúsculo que havia sido deixado para trás na cena do crime. Com as linhas de investigação iniciais baseadas em depoimentos e imagens de câmeras se mostrando infrutíferas, a delegada Simone Prado
direcionou a atenção de sua equipe de volta para a cena do crime. A solução, ela acreditava, não estava no que as pessoas diziam, mas no que o assassino havia deixado para trás. A equipe de perícia técnica foi instruída a realizar uma nova varredura no salão, desta vez com foco em anomalias e objetos que pudessem parecer fora de lugar, por mais insignificantes que fossem. O trabalho foi metódico e lento. Os peritos dividiram o salão em quadrantes, examinando cada centímetro do chão, móveis e equipamentos. A atenção se voltou para a área de trabalho de Regina, especificamente a bancada de tinturas. Era uma superfície de aço inoxidável, repleta de frascos de coloração, potes de cremes e ferramentas do ofício. Em meio à desordem organizada de um dia de trabalho, um item chamou a atenção de um dos peritos. Era um frasco plástico de removedor de tinta de cabelo, um produto comum em qualquer salão. Contudo, algo nele estava errado. O rótulo que deveria identificar a marca e a composição do produto estava parcialmente arrancado. Apenas fragmentos de papel e cola permaneciam na superfície do plástico. Além disso, a tampa do frasco era de uma cor e formato que não correspondiam ao padrão da embalagem. Era uma tampa de rosca simples, genérica, que parecia ter sido colocada ali para substituir a original. O perito pegou o frasco com uma pinça, colocando-o em um saco de evidências. Ao manuseá-lo, sentiu um odor químico forte e incomum, diferente do cheiro adocicado e característico dos removedores cosméticos. O líquido dentro do frasco parecia mais viscoso e tinha uma coloração levemente turva. A suspeita imediata foi de que o conteúdo original havia sido substituído por outra substância. A busca continuou na área próxima. Ao lado da pia de lavagem de cabelos, a poucos metros da bancada, os peritos encontraram outra evidência anômala. Pequenos resíduos escuros e endurecidos estavam grudados na cuba de cerâmica. Uma análise mais próxima revelou que eram restos de fio de nylon derretido. A disposição dos resíduos sugeria que algo feito desse material havia sido queimado ali, em uma tentativa clara de destruição. O ato indicava que o agressor havia tentado eliminar alguma prova no próprio local do crime, usando a pia como um incinerador improvisado. Ambas as evidências, o frasco alterado e os restos de nylon, foram cuidadosamente coletadas e etiquetadas para análise laboratorial. Durante o processo de catalogação do frasco, ainda na cena do crime, sob a iluminação forte de uma lanterna forense, um detalhe quase imperceptível foi notado. Na lateral do plástico, em uma área não coberta pelos restos do rótulo, havia uma série de arranhões finos e deliberados. Não eram marcas de uso comum. Usando uma lupa de aumento, o perito conseguiu decifrar o que as marcas formavam. Eram letras, iniciais de um nome, riscadas na superfície do frasco com um objeto pontiagudo. As letras eram pequenas, quase invisíveis a olho nu, como se tivessem sido feitas de forma discreta, talvez como uma marcação pessoal de propriedade. Essa descoberta transformou o frasco de um simples objeto suspeito na pista mais promissora da investigação até aquele momento. O frasco foi enviado com urgência para o laboratório de química forense. A solicitação era dupla: analisar a composição do líquido para identificar a substância e realizar um exame detalhado nos arranhões para confirmar as iniciais e buscar qualquer traço de DNA ou outra evidência microscópica. A investigação, que parecia estagnada, agora tinha um foco. Aquele frasco escondido na bancada de tinturas continha as primeiras respostas concretas sobre o que realmente aconteceu dentro do salão de beleza na noite de 30 de outubro. Os relatórios preliminares da perícia chegaram à mesa da delegada Simone Prado. O material continha dezenas de fotografias da cena do crime, anotações técnicas sobre a posição do corpo e uma lista inicial de itens coletados para análise. A delegada, uma veterana com anos de experiência em investigações de homicídio, iniciou a revisão metódica de cada documento. O procedimento era padrão, mas sua abordagem era conhecida por ser minuciosa. Muitos dos itens listados eram previsíveis em um crime daquela natureza: amostras de tecido, fios de cabelo e outros vestígios biológicos.
As fotografias mostravam o salão de beleza de ângulos diferentes, documentando a desordem causada pela luta e o trabalho inicial dos peritos. A maioria das imagens confirmava o que já se sabia, uma cena de violência que resultou na morte de Regina Albuquerque. Contudo, a delegada buscava por algo que não se encaixava no padrão, a anomalia que poderia explicar o motivo e a identidade do criminoso. Sua atenção se fixou em uma série de imagens que detalhavam os objetos encontrados na bancada de tinturas. Em meio a produtos de cabelo profissionais e organizados, o frasco de removedor de tinta se destacava. A anotação do perito ao lado da foto descrevia o objeto de forma factual. Frasco plástico, rótulo parcialmente removido, tampa não original, conteúdo com odor químico atípico. Para muitos, poderia ser apenas mais um detalhe em uma cena contaminada. Para Simone Prado era um ponto de interesse. Ela abriu o arquivo digital das fotografias em seu computador, selecionou as imagens do frasco e utilizou o software para ampliar os detalhes. A remoção do rótulo parecia deliberada, não um desgaste natural pelo uso. A tampa, claramente de outro produto, reforçava a ideia de que o frasco havia sido manipulado. Foi então que ela se concentrou na anotação do perito sobre os arranhões na lateral do plástico. Havia uma fotografia em close-up, tirada com uma lente macro, que mostrava as marcas. Simone Prado ampliou a imagem digitalmente, aumentando o contraste para tornar os contornos mais nítidos. As linhas não eram aleatórias, como as que seriam causadas pelo atrito com outras ferramentas. Eram finas, precisas e formavam um padrão definido. Com o zoom máximo, as formas se tornaram inconfundíveis. Eram letras, iniciais de um nome, gravadas de forma quase imperceptível. Naquele momento, a delegada entendeu que aquele frasco não era um item secundário. Era uma evidência plantada sem querer pelo assassino. A intuição, afiada por centenas de casos, dizia que ali estava a chave para resolver o crime. Ela pegou o telefone e emitiu 2 ordens diretas e urgentes. A primeira ordem foi para o Laboratório de Química Forense, sob a responsabilidade do Dr. Álvaro Nunes. Ela solicitou prioridade máxima na análise do conteúdo do frasco. A instrução era clara. Não apenas identificar a substância principal, mas dissecar a composição química completa. Simone queria saber se era uma mistura, quais eram os componentes e se algum deles poderia ser rastreado até uma origem específica, como um produto de uso industrial ou doméstico. A segunda ordem foi para a equipe de análise de vestígios. O frasco deveria ser examinado microscopicamente. O objetivo era buscar qualquer traço de material genético nas ranhuras das iniciais ou na rosca da tampa. Além disso, ela pediu uma análise detalhada da técnica usada para fazer os arranhões, o que poderia ajudar a identificar o tipo de ferramenta utilizada. As decisões da delegada Simone Prado mudaram o curso da investigação. Enquanto outras equipes ainda buscavam por suspeitos no círculo social da vítima, ela focou os recursos do Estado em um objeto que outros poderiam ter descartado como irrelevante. Ela sabia que a ciência forense poderia transformar aqueles arranhões e aquele líquido de cheiro estranho em um nome e um endereço. A intuição da delegada transformara um item secundário na peça central da investigação sobre a morte de Regina Albuquerque. Enquanto a análise forense do frasco de removedor avançava no laboratório, uma outra frente da investigação ganhava atração. A delegada Simone Prado sabia que a imagem do carro capturada pela câmera do salão era uma pista incompleta, mas valiosa. A qualidade da gravação era insuficiente para uma identificação direta, mas a equipe de investigação partiu do princípio de que outras câmeras poderiam ter registrado o mesmo veículo sob diferentes condições de luz e ângulo. Os detetives iniciaram um procedimento padrão de varredura na vizinhança. Eles foram de porta em porta, em residências e comércios, perguntando sobre sistemas de vigilância particulares. O objetivo era encontrar qualquer outra gravação da noite de 30 de outubro que pudesse complementar as imagens que já possuíam. Muitas das câmeras eram de baixa resolução ou não cobriam o trecho de rua necessário. A busca, no entanto,
não foi em vão. A resposta veio da mercearia localizada na mesma esquina do salão, um pequeno negócio familiar administrado por Júlio, um comerciante conhecido na área. O estabelecimento de Júlio possuía seu próprio sistema de segurança instalado para monitorar a entrada de sua loja e a calçada adjacente. Uma de suas câmeras estava posicionada em um ângulo que oferecia uma visão diagonal da rua, diferente da visão frontal da câmera de Regina. Júlio prontamente cedeu as gravações à polícia. A equipe técnica levou o material para a delegacia e iniciou o trabalho de análise comparativa. O processo era meticuloso e exigia paciência. Os técnicos precisaram primeiro sincronizar os horários das gravações da câmera de Júlio com as da câmera do salão. Com os relógios digitais alinhados, eles puderam observar o mesmo evento de 2 pontos de vista distintos, quase simultaneamente. O trabalho se assemelhava à montagem de um quebra-cabeças digital. Na gravação do salão, o carro escuro aparecia parando diretamente em frente ao estabelecimento. A imagem era granulada e a placa ilegível. Na gravação da mercearia, o mesmo carro foi visto segundos antes, enquanto se aproximava pela rua e realizava a manobra para estacionar. O ângulo oblíquo da câmera de Júlio, que antes parecia uma desvantagem, provou ser o elemento decisivo. Ao analisar o vídeo quadro a quadro, os técnicos identificaram o exato momento em que o veículo fez a curva. Durante essa manobra, a iluminação de um poste de rua incidiu diretamente sobre a traseira do carro por uma fração de segundo. Nesse instante, os números e as letras da placa de licença tornaram-se nítidos. A imagem foi congelada e um software de aprimoramento foi utilizado para remover o ruído digital e aumentar o contraste. O resultado foi inequívoco. A equipe agora tinha a identificação completa do veículo, o modelo exato, a cor e, mais importante, a placa de registro. A informação foi imediatamente inserida no Sistema Nacional de Veículos. Em poucos minutos, o sistema retornou com os dados do proprietário registrado. O carro pertencia a um homem de 55 anos, residente no mesmo bairro. A combinação das duas fontes de vídeo transformou uma imagem borrada em uma prova concreta. O quebra-cabeças das imagens havia sido resolvido. A investigação, que até então se movia lentamente, acabara de dar um salto significativo. A polícia não estava mais procurando por uma figura anônima ou um veículo genérico. Eles agora tinham um endereço e um nome. O nome do proprietário do carro que parou em frente ao salão de Regina Albuquerque na noite de sua morte. O número da placa foi inserido no banco de dados do Departamento de Trânsito. O sistema processou a informação em segundos. Na tela do computador da delegacia, surgiram os dados do proprietário do veículo sedã de cor escura. O nome registrado era Ademar, 55 anos. O endereço listado era uma rua no mesmo bairro do salão de beleza, a pouca distância da cena do crime. O procedimento padrão seguinte foi verificar o nome de Ademar nos registros criminais. A busca não retornou resultados significativos. Ele não possuía antecedentes por crimes violentos. Seu histórico era limpo, o que o tornava, à primeira vista, um cidadão comum, sem qualquer indicação de periculosidade. Contudo, o nome era familiar para a equipe de investigação. Uma verificação rápida nos depoimentos coletados nos dias anteriores confirmou a conexão. O nome de Ademar já havia sido mencionado. Ele era o pai de Luciana, uma das funcionárias mais antigas e leais de Regina Albuquerque. A informação caiu como uma surpresa na sala de investigação. A possibilidade de que o pai de uma das colaboradoras mais próximas da vítima estivesse envolvido no crime parecia remota e ilógica. Os detetives começaram a cruzar as informações. Ademar não era uma figura desconhecida no círculo social do salão. Pelo contrário, ele era uma presença constante e bem vista. Depoimentos de outras funcionárias e de clientes descreviam Ademar de forma unânime. Ele era o senhorzinho bonzinho, o avô simpático da vizinhança. Era conhecido por sua cordialidade. Frequentemente ele visitava o salão durante o dia para levar café ou um bolo, que ele mesmo dizia ter feito para as funcionárias. Suas visitas eram vistas como um gesto de carinho e apoio ao trabalho da filha, Luciana.
A revelação foi um choque para os investigadores, incluindo a delegada Simone Prado. A imagem pública de Ademar, construída a partir dos relatos de dezenas de pessoas, era a de um homem prestativo, calmo e inofensivo. Nada em seu comportamento público ou em seu histórico de vida sugeria a capacidade para cometer um ato de violência tão brutal. Ele era o oposto do perfil de um assassino. A descoberta gerou incredulidade e forçou a equipe a reavaliar todas as premissas do caso. A investigação, que até aquele momento buscava por um estranho, um assaltante ou um inimigo oculto de Regina, mudou de direção drasticamente. O foco agora se voltava para o círculo mais íntimo da vítima, mas de uma forma que ninguém esperava. O principal suspeito não era um ex-parceiro ciumento ou um cliente com um ressentimento. Era o pai de uma funcionária, um homem que tinha acesso livre ao salão e a confiança de todos que ali trabalhavam. A polícia não procurava mais um rosto anônimo em uma gravação de baixa qualidade. Eles tinham um nome, um endereço e um rosto conhecido por todos. O que eles não tinham era um motivo. A pergunta fundamental da investigação deixou de ser quem cometeu o crime e passou a ser por quê. Por que Ademar, o homem que levava bolos e café para o salão, estaria dirigindo o carro que parou em frente ao estabelecimento na noite em que Regina Albuquerque foi morta? A reviravolta era completa. O suspeito mais improvável era agora o centro de toda a investigação. Com Ademar identificado como o principal suspeito, a investigação mudou de foco. A questão não era mais quem esteve no salão naquela noite, mas por qual motivo. A imagem pública de Ademar, a de um senhor amável e prestativo, entrava em conflito direto com a brutalidade do crime. Os detetives precisavam entender o que se escondia por trás daquela fachada. A nova fase da investigação consistiu em desconstruir a vida e a personalidade do suspeito. A polícia iniciou uma nova rodada de interrogatórios, desta vez focados especificamente em Ademar. As mesmas funcionárias e clientes que antes o descreviam como um avô simpático foram questionadas novamente, mas com perguntas direcionadas sobre seu comportamento, sua situação financeira e sua relação com a filha, Luciana. Ao mesmo tempo, os investigadores realizaram uma verificação completa dos registros financeiros de Ademar. A consulta aos sistemas financeiros revelou a primeira rachadura na imagem de homem tranquilo. Ademar possuía dívidas significativas, acumuladas ao longo dos últimos anos. Eram empréstimos pessoais e faturas de cartão de crédito não pagas que indicavam uma situação de aperto financeiro. Essa descoberta forneceu um contexto que até então era desconhecido: a pressão econômica. O passo seguinte foi conectar essa pressão à sua relação com Luciana. Novos depoimentos, agora mais detalhados, começaram a pintar um quadro diferente. Colegas de trabalho de Luciana relataram que, nos meses que antecederam o crime, ela parecia mais estressada. Mencionaram que o pai vinha pedindo dinheiro a ela com frequência e insistência crescentes. Luciana, por sua vez, tentava ajudar, mas seus rendimentos como funcionária do salão eram limitados. Foi nesse ponto que a figura de Regina Albuquerque entrou na equação. Como chefe e amiga de Luciana, Regina tinha conhecimento da situação. De acordo com os relatos, ela aconselhava a funcionária a estabelecer limites com o pai, a não comprometer as próprias finanças para cobrir as dívidas dele. Regina agia como uma mentora, preocupada com o bem-estar de sua empregada. Para Ademar, no entanto, essa influência era vista como uma interferência direta. A confirmação definitiva dessa linha de raciocínio veio de um depoimento crucial. Ao reinterrogar as amigas mais próximas de Regina, uma delas se lembrou de uma conversa específica, ocorrida em setembro de 2020, cerca de um mês antes do homicídio. Na ocasião, Regina comentou, preocupada, que Ademar estava se tornando mais agressivo em suas cobranças a Luciana. Ela disse às amigas que o homem a culpava pela recusa da filha em lhe dar mais dinheiro, acusando-a de fazer a cabeça de Luciana contra ele. Com essa informação, o motivo do crime começou a se delinear com clareza. Ademar, afundado em dívidas e sem outras fontes de renda, via no salário da filha a sua única solução:
Regina, ao aconselhar Luciana a ser prudente, tornou-se, na percepção distorcida de Ademar, o obstáculo que o impedia de acessar esse dinheiro. O ressentimento contra a proprietária do salão cresceu silenciosamente. A fachada de bom velhinho que ele apresentava durante suas visitas ao salão escondia uma animosidade que se intensificava a cada dia. A investigação policial havia desmontado a imagem pública do suspeito, revelando um homem motivado por desespero financeiro e um profundo ressentimento contra a mulher que ele acreditava ser a causa de seus problemas. Com as evidências financeiras e os relatos sobre o crescente ressentimento de Ademar, a Delegacia de Homicídios possuía uma linha de investigação sólida e um motivo claro. Faltava, no entanto, a peça que conectaria a pressão financeira diretamente ao crime. Essa conexão dependia de uma única testemunha, a pessoa que estava no centro do conflito entre Ademar e Regina Albuquerque, a filha do suspeito, Luciana. Ela foi formalmente convocada a prestar um novo depoimento. A convocação não especificava o motivo, e Luciana compareceu à delegacia acreditando que se tratava de um procedimento de rotina, talvez para esclarecer algum detalhe sobre o funcionamento do salão. Ela foi conduzida a uma sala de interrogatório, um ambiente funcional e impessoal. Do outro lado da mesa, sentou-se a delegada Simone Prado, acompanhada de outro detetive. O depoimento começou com perguntas protocolares sobre sua relação com Regina e o ambiente de trabalho. Luciana respondeu de forma colaborativa, descrevendo a chefe como uma amiga e mentora. Então, o tom do interrogatório mudou. A delegada apresentou sobre a mesa uma fotografia ampliada, tirada da gravação da câmera de segurança da mercearia. A imagem mostrava, com clareza, o sedã escuro e sua placa de licença. Simone Prado fez a pergunta de forma direta. Ela perguntou a Luciana se ela reconhecia o veículo. Luciana hesitou por um instante antes de confirmar. Era o carro de seu pai. A delegada então informou de maneira factual que aquele era o veículo registrado em frente ao salão de beleza no horário exato em que o crime ocorreu. A reação de Luciana foi de negação imediata. Ela afirmou que deveria haver um engano, que seu pai não teria motivo para estar ali, muito menos para fazer mal a Regina. Foi nesse momento que os investigadores apresentaram os outros elementos da investigação, as dívidas de Ademar e os relatos de terceiros sobre a pressão financeira que ele exercia sobre ela. Confrontada com os fatos, a postura de Luciana mudou. A negação deu lugar a um silêncio profundo, seguido por uma expressão de angústia. O conflito interno era visível. A lealdade filial se chocava com a realidade das evidências apresentadas pela polícia. Com a voz embargada, ela começou a falar. O depoimento que se seguiu foi devastador, não apenas para ela, mas para a conclusão do caso. Luciana confirmou cada detalhe que a investigação havia levantado. Ela descreveu como os pedidos de dinheiro do pai, que antes eram esporádicos, haviam se tornado uma rotina diária e agressiva nos últimos meses. Relatou episódios em que ele a esperava na saída do trabalho para cobrar o dinheiro, e como suas recusas geravam reações de raiva. O ponto central de seu testemunho foi a confirmação do papel de Regina na situação. Luciana contou que, em diversas ocasiões, desabafou com a chefe sobre a pressão que sofria. Regina, preocupada, a aconselhava a ser firme, a proteger suas próprias finanças e a não ceder às manipulações do pai. Ademar, segundo o relato de Luciana, soube desses conselhos e desenvolveu um ódio direcionado à proprietária do salão. Ela relatou frases que o pai dizia em casa. Ele se referia a Regina como aquela mulher e a acusava de estar envenenando a mente da filha contra ele. Em uma discussão mais acalorada, semanas antes do crime, Ademar teria dito que Regina era a culpada por suas dificuldades, pois ela era o obstáculo que o impedia de receber a ajuda financeira de que precisava. Ao longo de quase 2 horas, Luciana detalhou uma história de manipulação e ressentimento que ela havia guardado para si, por vergonha e por medo de agravar a situação. Seu depoimento foi a peça final do quebra-cabeças. Ele forneceu o elo direto entre o desespero financeiro de Ademar e sua animosidade específica contra Regina.
O crime deixava de ser uma hipótese baseada em evidências circunstanciais e passava a ter um motivo pessoal, documentado e crível. Para Luciana, o depoimento foi a dolorosa constatação de que o homem que ela conhecia como pai era capaz de cometer um ato extremo por dinheiro e que a vítima era a mulher que tentou protegê-la. Com o motivo estabelecido pelo depoimento de Luciana, a investigação policial entrou em sua fase técnica. A equipe da delegada Simone Prado agora possuía um suspeito e uma razão clara para o crime. Mas para garantir uma condenação por homicídio qualificado, era necessário provar a premeditação. A chave para isso estava na mensagem de texto que atraiu Regina Albuquerque de volta ao seu salão de beleza naquela noite. O foco dos detetives se voltou para o aparelho celular da vítima, que ainda não havia sido encontrado. Sem o dispositivo, a análise direta da mensagem era impossível. A alternativa era solicitar os registros telefônicos de Regina junto à operadora de telefonia. Com uma ordem judicial, os investigadores obtiveram o extrato detalhado de chamadas e mensagens recebidas pela linha de Regina no dia 30 de outubro. A análise dos registros confirmou a chegada de uma mensagem de texto às 8h15 da noite, conforme a cronologia dos eventos indicava. O número do remetente foi imediatamente isolado para a investigação. O primeiro passo foi verificar a quem pertencia aquela linha. A informação inicial era de que Regina havia reconhecido o número como sendo de uma cliente antiga, o que a fez confiar no pedido. Contudo, a investigação precisava confirmar a origem real da mensagem. A equipe de telecomunicações da polícia iniciou o rastreamento do número. A consulta ao Cadastro Nacional de Linhas Telefônicas revelou um fato crucial. O número não pertencia à cliente que Regina acreditava ser. Na verdade, tratava-se de um chip pré-pago, ativado poucas semanas antes do crime. Esses chips, vendidos sem a necessidade de um contrato de longo prazo, são frequentemente utilizados para manter o anonimato, uma vez que seu rastreamento pode ser mais complexo. A descoberta do chip pré-pago foi a primeira grande indicação de planejamento. O assassino não utilizou um telefone pessoal, nem o de um conhecido. Ele adquiriu uma linha descartável com o propósito específico de criar uma armadilha, usando a confiança de Regina contra ela mesma. O próximo passo da polícia era descobrir em nome de quem aquele chip estava registrado. A operadora de telefonia forneceu os dados cadastrais associados à linha. O registro foi feito com um número de CPF. Quando os investigadores consultaram o CPF no sistema da Receita Federal, o nome que apareceu não era o de Ademar. Era o nome de um homem que, à primeira vista, não tinha nenhuma conexão aparente com o caso. A investigação parecia ter atingido um obstáculo. O uso de um laranja para registrar a linha era uma tática comum para dificultar o trabalho policial. Os detetives, no entanto, não desistiram. Eles localizaram o homem cujo CPF foi usado no cadastro. Ao ser interrogado, ele se mostrou surpreso e negou ter comprado qualquer chip recentemente. Após alguma pressão, ele admitiu conhecer Ademar. Relatou que meses antes Ademar havia lhe pedido seus dados pessoais, incluindo o número do CPF, sob o pretexto de ajudá-lo a se inscrever em um programa de auxílio do governo. O homem, confiando em Ademar, forneceu as informações sem questionar. Ele não fazia ideia de que seus dados seriam usados para registrar uma linha telefônica envolvida em um crime. A conexão estava feita. Ademar havia planejado a comunicação com antecedência. Ele obteve os dados de um terceiro de forma fraudulenta, comprou um chip pré-pago e o registrou em nome dessa pessoa para garantir seu anonimato. Usou essa linha para enviar a mensagem que serviu como isca, se passando por uma cliente de confiança de Regina. Cada passo dessa sequência demonstrava um cálculo frio e uma intenção clara de cometer o crime sem ser identificado. Essa prova técnica era irrefutável. Ela desmontava por completo qualquer possível alegação de que o crime teria sido um ato impulsivo, resultado de uma discussão que saiu do controle. A aquisição e o uso do chip pré-pago eram a materialização da premeditação.
O cerco em torno de Adhemar se fechava não apenas com testemunhos e evidências circunstanciais, mas agora com provas digitais que traçavam um caminho direto de suas ações planejadas até a morte de Regina. A investigação possuía agora o elo final, que ligava o suspeito ao método utilizado para atrair a vítima para a sua morte. Enquanto a investigação sobre o chip pré-pago confirmava a premeditação, outra frente de trabalho, mais silenciosa e técnica, chegava a uma conclusão. No Laboratório de Química Forense da Polícia Civil, o Dr. Álvaro Nunes, perito químico, finalizava sua análise sobre o conteúdo do frasco de removedor de tinta encontrado na bancada de Regina Albuquerque. A ordem da delegada Simone Prado havia sido clara: uma análise completa, que identificasse não apenas a substância principal, mas todos os seus componentes. O processo laboratorial utilizou técnicas de cromatografia gasosa e espectrometria de massa, métodos que separam e identificam cada molécula de uma amostra. Os resultados foram conclusivos e revelaram a natureza da substância. O líquido dentro do frasco não era um produto cosmético. Era uma mistura química complexa e perigosa. A análise identificou a presença de múltiplos solventes industriais, comumente utilizados em tintas automotivas e na remoção de verniz. Além dos solventes, foi detectado um agente corrosivo, uma substância capaz de causar queimaduras químicas severas em contato com a pele. Em seu relatório, o Dr. Nunes destacou um ponto fundamental: a mistura não correspondia a nenhum produto comercialmente disponível no mercado. A proporção dos componentes e a presença de impurezas específicas indicavam que se tratava de uma fórmula artesanal. Alguém havia combinado diferentes produtos químicos para criar aquela substância específica. A composição era compatível com materiais encontrados em pequenas oficinas de pintura ou funilaria doméstica, não em salões de beleza. Com o laudo químico em mãos, a delegada Simone Prado tinha a justificativa legal necessária para o próximo passo. Ela solicitou ao Poder Judiciário um mandado de busca e apreensão para a residência de Adhemar. O objetivo era claro: procurar pela origem dos produtos químicos que compunham a mistura encontrada na cena do crime. O mandado foi expedido rapidamente, com base nas evidências já acumuladas. Uma equipe de policiais e peritos se dirigiu ao endereço de Adhemar. A busca foi realizada de forma metódica. No interior da casa, nada de relevante foi encontrado. Contudo, nos fundos do terreno, havia uma pequena edícula que Adhemar utilizava como oficina particular. Ele realizava pequenos trabalhos de pintura e reparo de objetos como um hobby e fonte de renda extra. O local era exatamente o tipo de ambiente que o laudo do Dr. Nunes havia previsto. Dentro da oficina, os peritos encontraram diversas latas de solventes, vernizes e outros produtos químicos. Estavam armazenados em prateleiras de metal, ao lado de ferramentas de pintura e lixadeiras. A equipe coletou amostras de todos os produtos líquidos encontrados no local. Cada recipiente foi cuidadosamente etiquetado e lacrado para ser enviado ao mesmo laboratório que analisou o frasco da cena do crime. De volta ao laboratório, o Dr. Álvaro Nunes realizou uma análise comparativa. Ele processou as amostras coletadas na oficina de Adhemar e comparou seus perfis químicos com o perfil da substância encontrada no salão de Regina. O resultado foi uma correspondência exata. Os solventes e o agente corrosivo presentes no frasco da cena do crime eram quimicamente idênticos aos produtos armazenados na oficina de Adhemar. A assinatura química era a mesma. A prova científica era agora irrefutável. Ela conectava Adhemar fisicamente ao objeto usado no crime. As iniciais arranhadas na lateral do frasco já indicavam a propriedade, mas a análise química provava que ele não apenas possuía o frasco, mas também havia preparado a mistura corrosiva contida nele. A oficina caseira, um espaço que para os vizinhos era apenas o local de um hobby inofensivo, revelou-se o laboratório onde a arma do crime foi preparada. A investigação não dependia mais apenas de testemunhos ou imagens de câmeras. Ela agora se apoiava em fatos científicos que colocavam Adhemar no centro do planejamento e execução
do assassinato de Regina Albuquerque. Com o laudo químico e o rastreamento do chip pré-pago, o conjunto de provas contra Ademar era robusto e conclusivo. A delegada Simone Prado considerou que a fase de investigação sigilosa havia terminado. Ela solicitou ao judiciário um mandado de prisão preventiva, argumentando que as evidências de premeditação e a natureza violenta do crime justificavam a medida. O mandado foi expedido. A polícia agiu no início da manhã seguinte. 2 viaturas se dirigiram à residência de Ademar. Ele foi encontrado em sua casa, preparando o café da manhã. Sua reação à chegada dos policiais não foi de surpresa ou pânico, mas de uma calma resignada. Ele não ofereceu resistência. Foi informado sobre o mandado de prisão e os seus direitos, e em seguida foi algemado e conduzido à delegacia de homicídios. Na delegacia, Ademar foi levado diretamente para uma sala de interrogatório. O ambiente era estéril. Uma mesa de metal, 3 cadeiras e uma câmera gravando em um canto do teto. A delegada Simone Prado conduziu o interrogatório pessoalmente, acompanhada de um escrivão para registrar o depoimento formal. Inicialmente, Ademar adotou uma postura de negação completa. Ele se apresentou como um homem idoso e trabalhador, um pai de família que não entendia por que estava ali. Questionado sobre sua presença no salão de Regina, na noite do crime, ele negou ter estado no local. Afirmou que passou a noite inteira em casa assistindo televisão. Sua versão era firme e ele a repetia sem alterações. A delegada não debateu. De forma metódica, ela começou a apresentar as provas. A primeira foi a fotografia ampliada da placa de seu carro, capturada pela câmera do vizinho. Ademar observou a imagem e permaneceu em silêncio por um momento, antes de admitir que o carro era seu. Ele então mudou sua versão, afirmando que talvez tivesse passado pela rua, mas que não parou no local. A segunda prova apresentada foi o depoimento de sua filha, Luciana. A delegada resumiu o testemunho, detalhando a pressão financeira e o ressentimento que ele nutria contra Regina. Ao ouvir o nome da filha, a compostura de Ademar começou a se abalar. Ele acusou a polícia de manipular Luciana, dizendo que ela estava confusa. O interrogatório prosseguiu. A terceira evidência foi o rastreamento do chip pré-pago. A delegada explicou como a linha, comprada e registrada com o CPF de um conhecido, foi usada para enviar a mensagem que serviu de isca para a vítima. Diante da prova de premeditação, Ademar parou de falar. Ele baixou a cabeça e olhou para a mesa. O golpe final foi a apresentação do laudo químico. A delegada colocou o relatório sobre a mesa, mostrando a correspondência exata entre os produtos químicos de sua oficina e a substância encontrada no frasco na cena do crime. A prova científica era irrefutável e o conectava diretamente à arma do crime. O silêncio na sala durou vários minutos. Finalmente, Ademar levantou a cabeça. Sua postura de negação havia desaparecido. Ele alterou sua versão dos fatos pela terceira vez. Admitiu que foi ao salão naquela noite, mas alegou que sua intenção era apenas conversar com Regina para pedir que ela parasse de interferir em sua relação com Luciana. Segundo sua nova narrativa, a conversa se transformou em uma discussão acalorada. Ele alegou que, durante a briga, perdeu o controle de suas ações. Descreveu o ato como um impulso de raiva momentâneo, uma perda de controle da qual ele se arrependia. Era uma confissão parcial projetada para reduzir sua culpa e afastar a acusação de um crime planejado. A delegada ouviu a confissão sem interromper. Quando ele terminou, ela apenas apontou para as provas sobre a mesa. Sua versão de um crime impulsivo era diretamente contradita pelas evidências. O uso de um número de telefone falso para atrair a vítima e a preparação prévia de uma mistura química corrosiva não eram ações de alguém que perdeu o controle. Eram os passos calculados de um plano. O interrogatório foi encerrado. Com base em sua confissão, ainda que parcial, e no peso das provas materiais, Ademar foi formalmente indiciado por homicídio qualificado, com os agravantes de motivo torpe, uso de dissimulação e meio cruel. O processo judicial contra Ademar avançou para o tribunal. A promotoria apresentou o caso ao júri. As evidências eram o pilar da acusação.
As imagens do carro, o rastreamento do chip pré-pago, o laudo químico que ligava a oficina do réu à substância encontrada na cena do crime e, por fim, o depoimento de sua própria filha. Juntas, as provas formavam uma narrativa de um crime premeditado, motivado por ressentimento e desespero financeiro. A defesa de Ademar sustentou a tese da perda de controle, argumentando que o ato foi um impulso momentâneo durante uma discussão, e não um plano elaborado. O júri, no entanto, foi convencido pela força das evidências materiais. Após deliberação, Ademar foi considerado culpado. A sentença o condenou por homicídio qualificado, com os agravantes de motivo torpe, uso de dissimulação para atrair a vítima e emprego de meio cruel. A justiça determinou uma longa pena em regime fechado. Para o sistema legal, o caso estava encerrado. Para a comunidade, as consequências estavam apenas começando. A notícia da condenação se espalhou pelo bairro. O choque foi generalizado. A imagem pública de Ademar, a do avô simpático que distribuía gentilezas, foi permanentemente destruída. A vizinhança foi forçada a confrontar a realidade de que a violência não viera de um estranho, mas de uma figura familiar e, até então, considerada inofensiva. Com a verdade exposta, outros relatos sobre o comportamento de Ademar, antes ignorados, começaram a surgir. Pequenos comentários agressivos e atitudes controladoras, que antes eram descartados como manias de um homem mais velho, agora eram vistos sob uma nova luz, como sinais de alerta que ninguém havia levado a sério. O crime contra Regina Albuquerque também repercutiu entre os profissionais da área. Outras cabeleireiras e donas de salão passaram a compartilhar histórias de situações de risco que haviam enfrentado. Relatos de clientes e familiares que se sentiam no direito de controlar seus horários, que faziam exigências abusivas ou que proferiam ameaças veladas, tornaram-se pauta de discussão. O caso de Regina funcionou como um catalisador, expondo uma vulnerabilidade que muitas sentiam, mas poucas discutiam abertamente. O legado do crime, no entanto, não foi apenas de medo e desconfiança. Ele gerou ações concretas. A Associação de Comerciantes da região, abalada pela morte de uma de suas membras, organizou uma iniciativa de segurança. Foi criada uma rede de apoio entre os salões e as lojas do bairro, com um sistema para a troca rápida de imagens de câmeras de segurança em caso de atividades suspeitas. A medida visava criar um ambiente de vigilância mútua e colaboração com as autoridades. Além disso, grupos de cabeleireiras da cidade começaram a se organizar em redes sociais e aplicativos de mensagens. Nesses espaços, passaram a discutir abertamente situações de ameaça e pressão, trocando informações sobre como proceder e incentivando a denúncia formal de qualquer comportamento intimidador. O assassinato de Regina Albuquerque, uma tragédia nascida da manipulação da confiança, deixou uma marca duradoura na comunidade, alterando para sempre a percepção de segurança em espaços que antes eram considerados refúgios. O caso de Regina Albuquerque não se encerrou com a condenação de Ademar. A resolução judicial respondeu às perguntas sobre quem cometeu o crime e como, mas o impacto da história levantou questões mais profundas e desconfortáveis. A investigação expôs a discrepância fundamental entre a percepção pública de um indivíduo e a realidade de suas intenções. Ademar não era um criminoso conhecido. Ele era o vizinho cordial, o pai prestativo, uma figura integrada à rotina da comunidade. A violência não ocorreu em um local isolado ou em circunstâncias associadas ao perigo. Aconteceu dentro de um salão de beleza, um espaço construído sobre a base da confiança e da interação pessoal. Esses estabelecimentos funcionam como pontos de encontro, onde conversas privadas são compartilhadas e relações de proximidade são formadas. Regina foi morta no ambiente que ela mesma criou para ser seguro, um refúgio para suas clientes e funcionárias. O crime demonstrou que mesmo os lugares mais familiares podem ser violados quando a confiança é usada como uma arma. A ferramenta central do agressor não foi a força bruta inicial, mas a manipulação. A mensagem de texto, enviada de um número que a vítima acreditava pertencer a uma cliente,
explorou a característica mais conhecida de Regina, sua disposição para ajudar. Ela foi atraída para uma armadilha que só funcionou porque confiava nas pessoas com quem se relacionava profissionalmente. A fachada de normalidade, mantida por Adhemar durante meses, foi o que tornou seu plano viável. O caso serve como um estudo sobre o ressentimento oculto e a capacidade humana para a dissimulação. Ele força uma reavaliação sobre a natureza das relações cotidianas e a validade das impressões que formamos sobre os outros. A investigação revelou a verdade sobre um homem, mas deixou uma incerteza sobre muitas outras interações. A pergunta que permanece é direta: até onde conhecemos de verdade aqueles que circulam todos os dias pelos nossos espaços mais íntimos? A história de Regina Albuquerque é um registro factual de que a ameaça mais perigosa pode não vir de um estranho, mas de um rosto familiar.